Se a reencarnação existe, por que eu não me lembro? Tem como eu me lembrar mesmo da minha encarnação passada? Eu sou obrigado a reencarnar? Essas e outras coisas a gente vai falar nesse vídeo, vem comigo, tá espetacular. Oi, seu lindo, sua linda, que vão estar contigo de novo em mais um vídeo nosso da espiritualidade ou de espiritualidade. Eu sou a Sabrina Ross e hoje a gente vai falar de reencarnação. Eu queria muito trazer esse tema aqui, já faz tempo, desde o começo do canal. Nosso canal vai fazer 3 meses, tá? Não sei se eu posso bater palma por causa do microfone. E eu tava adiando, achando que eu não tinha competência suficiente para falar desse assunto. Então vocês me perdoem a audácia, mas eu vou falar sim sobre reencarnação, porque eu tenho um pequeno conhecimento, tá bem? E não só, eu acho que assim, o que conta não é só o conhecimento dos livros, principalmente o conhecimento daqui, ó, das nossas vivências extrafísicas, e essas eu tenho algumas coisas para contar. Se existe a reencarnação, por que eu não me lembro da vida passada? Se eu já tive 500 mil vidas, por que eu não me lembro, só me lembro dessa? Gente, pra gente entender isso, a gente vai ter que tirar um pouco de coisas da nossa cabeça, tá? Por quê? Primeiro, foi colocado para a humanidade há muito, muito tempo atrás, vou falar disso, tá? Não queria falar sobre isso, mas vou falar. Antigamente, se você for estudar bem antigamente, né? Vários 1000 anos atrás, a igreja, né? Detentora do poder, e os reis, né? Eles eram os detentores do poder. Vocês acham que eles queriam a humanidade como? Eles queriam a humanidade sem visão, né? Com ignorância, não é? Sem saber das coisas. Então, pensa comigo, tá? Se as pessoas tivessem essa ideia, porque assim, Jesus falou sobre isso, gente. Esse não é um vídeo religioso, esse é um vídeo de espiritualidade. Eu vou chegar lá, tá? Mas olha só. Jesus veio nos libertar a nossa consciência. E ele disse pra gente, não é possível ir ao reino dos céus sem nascer de novo. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava falando de reencarnação. A gente precisa reencarnar para aprender. Então, vamos voltar ali no meu pensamento. Pensa comigo. Se a gente tivesse essa ideia, que a gente recebeu essa ideia desde o começo, vocês acham que a gente ia ficar, quando assim, ó, porque a igreja, a gente tem que voltar lá atrás, né? A igreja, ela fazia as pessoas obedecerem com essa ideia de que era a tua vida única. Então tu tem que ser bonzinho, tu tem que obedecer a igreja, tu tem que rezar dentro da cartilha, porque é a tua última vida e senão tu vai pro inferno, certo? E as pessoas acreditavam nisso e ponto final. Elas não tinham como, elas não raciocinavam, né? E daí, se tu não raciocina, tu tem uma fé cega. Essa é a ponte que a gente pode falar agora de religião, tá? Então aqui a gente tá falando de religiosidade, porque religião nos liga a Deus, né? Religar a Deus, que tá tudo certo, que tá bom, mas não é tudo. Tá bom, mas não é tudo, entende? É uma partezinha. E a espiritualidade abrange o todo, tá vendo? Então, assim, lá atrás, então eles fizeram, eu diria assim, um complô. O mal fez um complô, eu diria, tá? O mal fez um complô contra a humanidade para que a gente não se desenvolvesse, tá? Para que a gente ficasse ali obedecendo e ficasse no raso. Então, a gente achando que não existia outra vida, a maioria das pessoas, como se fosse também, né, gente? Eu vou entrar aqui nesse negócio. Então, se é minha última vida, eu tenho que ser bonzinho para entrar no céu. A humanidade tá boazinha? Então, a gente engoliu essa? Não, porque se fosse assim, tava todo mundo anjo. É a minha última oportunidade, senão eu vou pro inferno, não é?
E as pessoas não são. As pessoas continuaram fazendo atrocidades. Antigamente, então, que tinha um monte de lei rasa, né? Não tinha as leis que tem hoje, imagina. Então, assim, vamos começar por aí. Então, não é que agora fala a reencarnação, esse conceito de olha, eu tô vestidinha de indiana hoje, tá? Porque eu tive uma reencarnação na Índia, que foi muito importante para mim. Olha, eu fiz uns olhinhos, dá pra ver? Eu fiz uns olhinhos puxadinhos, tá? Até perdi o fio da minha conversa aqui com vocês. Escreve aqui pra mim, tá? Escreve aqui pra mim se tu acredita, se tu não acredita, como que é. Esse é um canal de espiritualidade. Eu acredito que se tu tá aqui nesse canal, tu acredita, mas tem gente que não entende o funcionamento, né? Se é o teu caso, fica aqui que eu vou explicar o porquê que a gente não se lembra. Vamos chegar lá, tá? Mas eu tenho que fazer essa introdução, senão não vai fazer sentido nenhum o que eu vou dizer. Essa encarnação para mim na Índia foi muito importante. Ai, por que tu não se lembra, Sabrina? Eu trouxe umas lembranças, sim. Mas não é todo mundo. A gente tem que se estimular, a gente tem que libertar a consciência, a gente tem que sair desse padrão que colocaram na gente, desbloquear os chakras, sabe? São várias coisas, tá, gente? Então, assim, ó, lá atrás, é que eu não sei se eu posso me mexer muito por causa do microfone. Lá atrás, eu diria, o mal fez um complô para que a humanidade ficasse na escuridão. E essa escuridão é a ignorância. Então, se eu não conheço, se eu não penso sobre as coisas, se eu só aceito as coisas, se eu tô na fé cega, né? Como que eu vou crescer, me melhorar? Como que eu vou fazer um raciocínio lógico do porquê das coisas? Entende isso? Então, para eles, era muito, muito mais vantajoso dizer pra gente quanta coisa que era errado, falar com os mortos. Gente, tem lá na Bíblia, lá no templo lá de Moisés, está dizendo que é proibido falar com os mortos. Se você for lá, você tem que entender o porquê que é proibido. Por que ele proibiu? Mas falavam com os mortos. Se falavam com os mortos, quer dizer que tem espírito, né? E se você for ver, essa ideia da reencarnação, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. Então, por que de repente não pode mais? Por que de repente não existe mais? Vocês entendem a falha? E vocês entendem que a gente engoliu isso? Então, para vocês entenderem uma ideia nova, vocês têm que também se desfazer dessas coisas que colocaram na tua cabeça. Porque foi colocado na tua cabeça. Pra gente colocar coisas novas na nossa cabeça, eu entendo que é assim. Pega um copo. Imagina que tem um copo, tá? Tem um copo aqui. E esse copo tá enchendo, certo? Tudo teu conhecimento tá enchendo o teu copo, tá? Tá enchendo teu copo de conhecimento, de coisas que tu já tinha trazido lá da tua infância, já tem um pouquinho de água, tá vendo? O teu pai, a tua mãe, quem te criou, a escola, tá enchendo o teu copinho, né? Depois tu foi estudar, tá enchendo. Todas as coisas que tu escuta por aí, tá cheio. Olha como tá cheio teu copo, tu consegue ver? Tá imaginando aqui o copo cheião, tá? E agora tu quer entender esse negócio da reencarnação. Mas teu copo tá derramando. Como é que tu vai colocar mais alguma coisa aqui dentro? Tu precisa esvaziar. Não é jogar fora, esvaziar um pouco. Tirar as tranqueiras, tá? Esquece um pouco, deixa pra lá. Esvazia a tua cabeça. Esvaziou? Respira. Respira aqui comigo. Solta. Isso aí. Respira de novo. Vai. Vocês precisam soltar, gente. Vocês estão muito presos. Tá. Aí agora que vocês estão com a cabeça liberada, pensa uma coisa. Porque senão não dá, entendeu? Eu vou falar e não vai entrar, porque tá lotado.
Como que tu vai lembrar, aí tu veio pra essa vida, tá? Tu, o espírito velho num corpinho novo, tudo novo pra ti viver novas experiências, tá? Pra te ganhar conquistas, tá bom? Que nem um joguinho de play. Depois eu entro lá no joguinho de play, senão eu falo muita coisa embolada, eu me perco no raciocínio. Só que chegou aqui nessa vida e o teu pai e a tua mãe, gente, eu sei que muitas pessoas tiveram uma infância difícil, tá? Eu sei que muitas vezes o pai e a mãe não foi legal, tá? Então aqui eu não tô minimizando o teu sofrimento de nenhum modo, tá bom? Não é isso. Eu quero dar exemplos para que a gente entenda o porquê das coisas. Então, o teu pai e a tua mãe, na vida passada, eles foram teus, eu sei que é forte, inimigos. Mas eu tenho que falar, senão a gente não entende. Eles foram teus inimigos. Se tu voltar o raciocínio, a lógica, se a tua lógica for pelo tempo antigo, lá de Moisés, que era dente por, como é que era? Olho por olho, dente por dente. Se tu voltar nisso, a minha gata quer entrar. Aí, vem, linda. Se tu voltar nesse raciocínio, tu vai nascer, não bate no tripé, tu vai nascer e a tendência é que tu seja o algoz do teu pai e a tua mãe. Mas a lei de amor, que é Deus, a mãe natureza, como você quiser chamar, Jesus, a lei de amor, ela é uma lei que ela é a lei de amor, né? Então tu vai pagar o mal com o bem, tá? Então aquele pai e aquela mãe te receberam, olha que maravilha! Esse já é o perdão, né? Mas calma, imagina que quando tu é bebezinho, tu olha para aquele pai e para aquela mãe e tu lembra das coisas que foram feitas. Tu só vai chorar, né? Tu só vai chorar, tu não vai querer ficar ali naquele ambiente, E o pai e a mãe se lembrarem que tu foi aquela pessoa que eles fizeram mal, eles não vão ter coragem. A vergonha, a culpa, eles vão te dar para a primeira pessoa que aparecer. Eu sei que é forte tudo isso que eu tô falando, porque tem gente que passou por coisas difíceis. Vou dar outro exemplo. A vida de vocês foi sempre boa, vocês cresceram, estudaram e vocês se casaram, tá? Com homem, com mulher, não importa. Vocês se casaram. Só que no dia do casamento, vocês olharam para a pessoa e vocês se lembraram, meu Deus, na outra vida, essa pessoa me matou, tá? Não importa se vocês são casalzinho, homem, casalzinho, mulher, não importa. Essa pessoa me matou. Ai, tô com frio, gente, aqui nessa sala. Ai, não posso botar no microfone. Vocês vão casar? Não, vocês não vão casar. Vocês vão sair correndo, se é que não quiserem fazer um crime ali, né? Aí agora, eu te pergunto, como que tu vai viver assim? Que a cada passo que tu dá, porque, gente, o mundo antes era muito pior do que hoje. Tá certo, tá terrível, né? Tá acontecendo coisas que às vezes eu não acredito. Isso que eu não vejo notícia. Seu lindo, sua linda. A reencarnação tá na nossa vida como um bálsamo, como uma bênção, como uma dádiva de cura. Porque pensa que todas as vezes que a gente cometeu algo feio, vamos dizer assim, grandioso, contra alguém, né? A gente cometeu contra Deus, contra o universo. E a gente fez uma dívida. Então, na próxima encarnação, aí todo mundo fala assim, vou botar para a próxima. É porque é muita coisa para colocar nessa. Mas a gente pode falar disso, tá? Porque nessa vida, agora, esta vida, a gente tá quitando muita coisa, tá? Tem muita gente aqui zerando, tá? Tem muita gente zerando o game. Mas é muita coisa. Então, quando vem essa bênção da reencarnação, a gente tem a oportunidade de reencontrar essas personagens, como um teatro, como um joguinho, como um filme, e estabelecer uma nova conexão. É isso, a reencarnação é uma nova conexão que tu faz com aquela pessoa
e agora tu tá tendo a oportunidade de acertar, sabe? Então, como que a gente ia conviver com essas lembranças? Não seria uma coisa terrível? Não seria um pesadelo? Então, Deus, que é amor, Ele nos deu esse véu do esquecimento. A gente que é espírita, a gente usa esse termo, esse véu do esquecimento, para que a gente aprendesse a perdoar, aprendesse a amar, convivesse com quem nos fez mal. E eu vou dizer uma coisa, não é só com quem nos fez mal. Vocês acham que a gente foi sempre bonzinho e boazinha? Que a gente não fez nada de ruim para ninguém? Então é uma bênção tu não lembrar, sabe? É uma dádiva tu não lembrar. Tá, Sabrina, entendi. Tá, e como que algum dia eu vou lembrar? Sim, a gente vai lembrar. A gente vai lembrando, por exemplo, eu, né? Vai ficar um vídeo um pouco longo, mas senão a gente não vai falar disso. Eu tive uma experiência acordada, não foi sonho, não foi dormindo, foi uma experiência. Eu tava no corpo, tá? E o meu mentor, Raveno, ele chama, ele me contou da nossa vida na Índia há 500 anos atrás. Para mim não foi nenhuma surpresa, eu já sabia disso, mas eu não sabia os detalhes, eu não sabia o que tinha acontecido lá, né? Eu visualizei, ele me remontou as cenas. Uma hora eu posso contar, fazer um filmezinho aqui com o Iá, tá? Me ajuda, vai crescendo o canal, vai compartilhando pra gente chegar lá e eu poder fazer isso, tá bem? Foi uma vivência linda minha, mas eu ali naquela existência, porque vida, eu aprendi uma coisa também, vida, Deus nos deu a vida e Ele nos deu uma vida, e essa vida a gente vai trilhando por existências e fazendo um aprendizado, né? Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, tá bom? Porque é um assunto muito longo, eu tinha certeza, por isso que eu tava adiando falar disso, tá, gente? A reencarnação, ela é necessária para que a gente aprenda e chegue na perfeição, porque Deus, Ele criou a gente para a perfeição. Então, se a gente ainda não está perfeito, a gente precisa estudar, que nem uma escola, a gente precisa, né, trilhar os caminhos, subir os degraus, né? Faça as analogias que você precisar para entender isso. Então, como que eu vou fazer isso com esse monte de... Imagina que eu tive... A gente teve muito mais, a gente não faz ideia. Mas imagina que eu tive 20 encarnações. E em 20 encarnações eu tive 20 pais, 20 mães, eu tive sei lá quantos irmãos, 150 irmãos, eu tive 20 maridos, 20 mulheres, eu tive 50 filhos. E cada uma dessas histórias aconteceram coisas. E eu vou agora ali na padaria e eu vou encontrar com o filho da reencarnação. Oi, filho! E daí a gente vai ficar conversando daquele dia que eu não dei o remédio para ele e ele morreu. Vocês imaginam a loucura que ia ser a nossa vida? Tem pessoas que têm essas lembranças, tá? Tem um videozinho, me pede aqui que eu te mando, tem um videozinho, eu amo. O pessoal, como que chama? Eles fazem teatrinho dessas histórias aqui no YouTube. Se tu não conhece, me fala que eu te mando o link, tá? Põe aqui, eu vou pôr o link. Eles fazem as historinhas de coisas assim, e eles têm um vídeo da reencarnação que eu amo, tá? Como chama eles? Amigos da Luz, eu acho, tá? Então, a gente ficaria tudo louco. Então tá, Sabrina, entendi. Quando que a gente lembra? Bom, a gente lembra assim como eu contei. Raveno, ele precisava me contar isso, porque nessa existência, era isso que eu ia falar, nessa existência eu fechei o meu chakra cardíaco, tá? Eu fiz débitos ali muito profundos da minha alma e eu vim nessa vida para curar. Então, ele tinha que me revelar aquilo, porque eu estava num momento
que eu podia saber daquelas coisas. Muitas vezes a gente sonha, né? Eu tenho um vídeo aqui, procura ali, sonhos lúcidos, procura ali, sonhos lúcidos, tá? Que fala sobre isso. Muitas vezes a gente tem revelações nos sonhos. Sonhos premonitórios, sonhos mediúnicos, tá? Porque você já tá pronto para saber. Escreve para mim se tu tá pronto, se tu tá sabendo, se tu tá tendo revelações, me conta, por favor. Então é isso. A reencarnação, os indianos, no hinduísmo, fala mais bonito, né? A gente fala a roda de Sansara. Já escutou isso? Tem um bichinho aqui. Já escutou isso, a roda de Sansara? Tu fica na roda até que tu ganha a iluminação, até que a gente ganha a perfeição, até que a gente aprenda as coisas, entende? Então isso aqui é uma escola. A gente tá, como eu falei, num joguinho de play. Hoje eu tô aqui como Sabrina e vivendo essa experiência, todas essas coisas que eu tô vivendo, né? Agora eu tô sendo terapeuta, taróloga, mas no passado pode ser que eu tenha sido sua mãe, sua esposa, né? Pode ser que eu tenha sido uma enfermeira, entende? Uma professora. Então, é um joguinho de play. Essa existência de agora, eu tô sendo desse jeito, com esses objetivos, com esses obstáculos, né? Com essa missão, com esses potenciais. Vocês entendem isso? Então, é importante que a gente entenda que a reencarnação, ela tá na nossa vida como uma coisa muito necessária. E a gente querendo, a gente não querendo, a gente acreditando ou não, ela existe. Então é muito mais fácil a gente entender o processo, né, para participar dele, do que ficar em negação, não é? Que mais? Eu ia falar também, eu disse, esse vídeo ia ficar muito longo. A gente, nessa reencarnação, que a gente está tendo um monte de oportunidade, a internet está aí, o YouTube, as redes sociais para nos ensinarem um monte de coisa. A gente está tendo a oportunidade nunca antes, porque antes tudo era proibido, tudo era tabu, né? Teve a Inquisição, então é a primeira vez na humanidade que tudo está sendo falado abertamente. E, por exemplo, se eu estou dizendo alguma coisa que tu não concorda, tu escreve aqui, tá tudo certo. Não existia isso, né? Era uma vergonha. Então, assim, o que eu quero dizer? A gente está tendo a oportunidade pela primeira vez de abrir os nossos chakras, de nos expandir, sabe? De abrir a nossa consciência. Olha quanta gente, eu mesma falo de meditação, pede pra mim se tu quer que eu faça um vídeo da meditação, eu já falei até pra vocês que eu quero fazer. A gente, através da meditação, a gente acessa o nosso subconsciente, a gente acessa até outras vidas, o nosso ontem, eu não gosto de falar coisa por cima que atrapalha o vídeo, mas assim, ontem na meditação, a minha eu superior ativou meus chakras de uma forma que eu senti no corpo físico. Então, são coisas únicas que a gente está tendo oportunidade agora, sabe? E a gente precisa fazer isso porque a nossa próxima encarnação, ela depende disso. É como a escadinha, tu só acessa aquele degrau se tu pisou nesse. A gente não vai pular degrau. Então tu tá fazendo um caminho já para a próxima, entende isso? Claro que a gente tem resgate, gente. A gente tá muito, muito devedor na conta do universo. Quer que eu fale disso? Quer que eu fale de karmas, resgates? E eu acho que eu já tenho um vídeo introdutório disso, tá? Provas e expiações, me pede, tá? Escreve aqui que eu vou falar sobre isso. Vou fazer uma metáfora bem besta aqui, tá? Então tu vai pra cozinha fazer um bolo pela primeira vez e tu recebeu a receita, só que tu te distraiu e por algum motivo tu não colocou o fermento. E quando tu tira o bolo do forno, ele tá solado, porque não tinha o fermento. E aí tu diz assim pra pessoa, por favor, deixa eu fazer de novo, eu sabia o que era pra fazer, mas eu não sei por que eu não fiz. E a pessoa, como ela é muito generosa, ela diz assim, com certeza, faz de novo, toma aqui, eu te dou os ingredientes. E aí,
Essa é a grandiosidade da reencarnação. Tu presta atenção bem naquela hora, porque tu já errou ali. Tu presta atenção na hora de colocar o fermento, entendeu? E aí o bolo sai maravilhoso e tu agradece a pessoa pela oportunidade. Olha só, ela te deu a receita, ela te deu os ingredientes. Quem faz isso por nós? Deus, o universo. Só que nós não somos essa pessoa que estamos fazendo o bolo pela segunda vez. Nós estamos fazendo o bolo pela 10ª, 50ª, sabe, sei lá qual vez. Entende? Porque a primeira vez a gente jogou muita farinha fora e faltou. Porque a gente achou que a farinha era infinita. E a segunda vez, não, então agora eu já sei que eu preciso de toda essa farinha, mas a gente esqueceu o fermento, porque a gente se distraiu. E a terceira vez a gente fez outra coisa, e a quarta e a quinta, vocês entendem? E Deus, na infinita misericórdia e na bondade infinita que Ele tem, Ele está sempre nos dando os ingredientes, para que a gente faça esse bolo, para que a gente aprenda, porque o que Ele quer? Que a gente seja um cozinheiro de primeira, um chefe, entende? Ele quer que a gente sirva os nossos convidados no banquete da vida, que é a nossa vida. E então ele sempre nos oferecendo os ingredientes, sabe? Até que um dia a gente acerte. Às vezes acontece que nós pedimos porque a gente foi muito esbanjador, porque a gente foi muito indisciplinado, porque a gente foi muito ingrato, e a gente pede para essa cozinheira chefe não nos dar tantos ingredientes, nos dá bem pouquinho, sabe? Não me dá tudo isso de farinha, me dá 2 xícaras. Ah, mas teu bolo vai ficar bem pequeno, não tem problema, eu preciso aprender a fazer pequeno, porque eu já tive 1 quilo de farinha e eu joguei tudo fora, entende? Aí a gente vem, isso tem a ver com expiação, né? Já tô dando um adendo aí do próximo vídeo. E aí a gente vem numa condição que não é a da abundância, não é da prosperidade, é uma condição um pouco complicada, né? Porque a coisa não desenvolve, né? É por isso, porque a gente está em dívida, entendeu? Então pega aquele pouquinho que tu recebeu e multiplica. Essa é a parábola dos talentos. Me pede aqui que eu vou falar disso, tá? Gente, foi um prazer imenso, vocês não têm ideia. E escreve pra mim, se não faz sentido eu tô fazendo isso aqui pra vocês, eu fiz esse vídeo de coração, eu senti, tá? Eu tô há dias sentindo, eu preciso falar de reencarnação. A reencarnação existe, se faltou eu dizer alguma coisa, a gente faz um outro vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, o nosso mantra de sempre. Eu sou um ser de luz que busco me autoiluminar e levar luz onde haja escuridão.